Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Quaresma. Estamos caminhando. Daqui mais 2 domingos, já acabou o tempo da Quaresma e nós começaremos a celebrar a Semana Santa para a Páscoa, né? O tempo que passa depressa, que corre, que a gente nem vê passar. Os anos que vão se acabando um atrás do outro. Isso significa que quanto mais rápido eles passam, mais próximo da morte também nós estaremos. É sempre assim. E quanto mais nós vamos nos adiantando no tempo quaresmal, o apelo à conversão vai ficando mais forte, mais pesado. E de forma especial hoje a liturgia nos faz um grande apelo, um apelo forte mesmo. Na primeira leitura com a figura de Moisés, para que Moisés tire as sandálias para entrar no lugar santo de Deus, é o pedido de Deus, se desfaça, né, de todas as suas mazelas, os seus vícios para poder estar próximo de Deus. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fazendo aqui uma anamnese, uma memória do povo antigo, do povo hebreu, dizendo: eles foram alimentados com o maná do céu, com o pão espiritual, era um povo que estava na presença de Deus, a nuvem sagrada os cobria, mas a maioria desagradou a Deus. Deus então deixou que todos morressem e entrou uma minoria na terra prometida. Todos esses fatos aqui, eles vêm para reforçar o apelo que Deus faz para a nossa conversão. Vamos ao Evangelho. Ao Evangelho, Jesus usa 2 fatos interessantes para dizer aos seus, né? Se vocês não se converterem, coisa pior vai acontecer a vocês. Que fatos são esses? Na Galileia sempre existiu grupos revoltados, né? Por exemplo, Barrabás era galileu, era da Galileia. Galileia tem um povo bastante interessante, um povo bravo, um povo briguento, né? Como todo o Oriente Médio de uma forma geral, mas eles eram extremamente homens de caráter, homens de palavra, homens muito bons, mas não pisasse no calo deles que eles matavam tranquilamente. Eles estavam extremamente revoltados com Pilatos, porque Pilatos era um rei falso. Brigavam contra Pilatos, falavam uma série de coisas, se revoltavam. Pilatos descobriu esta revolta, mandou seus guardas até a Galileia. Num dia de sábado, quando eles se reuniram para fazer o sacrifício a Deus, quando entraram na sinagoga, ele fechou todo mundo na sinagoga, matou os animais e matou todos os homens daquela sinagoga e misturou toda a carne, justamente para profanar o sacrifício sagrado dos judeus. Este fato foi tão forte que todo mundo em Jerusalém ficou sabendo. Jesus também ficou sabendo, um grupo veio aqui trazer a ele. E Jesus pega esse fato e diz assim: vocês estão vendo a sorte destes galileus que morreram de uma forma tão horrível, né? Eles foram misturados nos sacrifícios oferecidos no templo. Está vendo essa tragédia? Se você não se converter, coisa pior vai acontecer a você. E quem está falando isso é o próprio Jesus, não são os discípulos que estão falando em nome do Mestre, é o próprio Mestre que está dizendo. Depois ele fala mais um exemplo. Quando a gente entra numa das portas de Jerusalém, Jerusalém é uma cidade quadrada, com 2 portas em cada parede, você entra numa das portas, à direita tem a piscina de Siloé. Construíram uma torre naquela piscina, uma torre toda feita de pedra, um pouco mal projetada. Quando eles estavam terminando de fazer a torre desmoronou e matou 18 pessoas. E aí Jesus viu aquele fato e disse: está vendo que tragédia aconteceu na vida destes homens? Vocês acham que o destino de vocês vai ser diferente se vocês não se converterem? Vai ser pior do que isso. Porque aqui eles morreram somente o corpo, mas com vocês pode acontecer que vocês percam a alma de vocês. E é 1000 vezes pior do que perder a sua vida corporal.
Agora vamos atualizar um pouco as coisas no nosso tempo. A conversão. Eu acho que o grande problema que nós, católicos, cristãos, temos de nos converter é que a nossa mentalidade ela foi corrompida pelo mundo. A gente faz tudo o que o mundo faz. Não existe muita diferença entre os cristãos e os mundanos. Eles fazem a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, no nosso código, as nossas leis, os 10 mandamentos que foi dada desde Moisés até hoje, as leis, os 10 mandamentos. E nós às vezes lemos 10 mandamentos ou sabemos de cor e fazemos de conta que está tudo bem. E a nossa mentalidade é exatamente igual ao mundo. Vamos pegar um exemplo, uma coisa que está aí e que todo mundo faz. Uma vida sexual ativa, por exemplo. Você sabia que segundo o direito, segundo o mandamento, uma pessoa que não é casada na igreja não tem o direito de fazer sexo? E é por isso que tem o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Mas nós, modernos, nós que nos adaptamos ao mundo, os pais veem a sua filha lá, o seu filho, não, eles podem se descobrir, podem fazer essas descobertas, Vocês lembram da Malhação que passava na Rede Globo, que ensinava essas coisas, e das novelas da Globo também? Não, eles têm que se descobrir, têm que fazer, é assim mesmo. Usa o anticoncepcional, usa a camisinha, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Leva lá para dentro de casa, é melhor dentro de casa do que na rua. E Jesus disse, se você não se converter, você vai morrer pior do que os galileus. Outras coisas que nós fazemos sem peso na consciência. Você trabalha em um determinado lugar e você começa a levar as coisas para casa. Leva uma caneta, leva papel, leva grampeador. Vai levando como se você está roubando e está tudo bem. Ou então nós agimos com maldade com os outros. Não pegamos uma arma e vamos lá e damos um tiro na cara da pessoa. Mas o tempo inteiro nós falamos mal dela, nós denegrimos a imagem dela, nós mentimos em relação a ela, nós fazemos de tudo para estragar, entramos no Facebook, no Instagram e fazemos um monte de comentários maldosos e agimos com preconceito, com uma série de coisas, porque nós achamos que temos o direito de destruir a figura do outro irmão. E está tudo bem, porque todo mundo faz, a gente também faz. Muita gente não respeita nem mais a casa de Deus, a igreja. Quantas pessoas aqui, quando termina a missa, vem numa missa de 7º dia, quando termina a missa de 7º dia, a igreja vira uma feira, e você tem que ficar gritando, silêncio, para de falar. Porque ninguém respeita e nem entende que aqui dentro dessa caixinha onde está essa luzinha acesa, é o próprio Jesus que está aqui. E quando a gente vem na igreja, é para rezar e para estar com Ele. Mas não, é uma feira. Eu venho para conversar, para falar, para contar fofoca e até mentiras dentro da igreja. As nossas mulheres, as nossas jovens, que dó, que pena. Elas usam o seu próprio corpo para ser causa de pecado. Você senta aqui, a bendita senta na sua frente, com o cofrinho todo de fora, com roupas indecentes, mostrando tudo, e você não consegue nem rezar, nem se concentrar. Porque está ali vendo as carnes como se fosse num açougue, sendo que está dentro da igreja. Até os homens, os rapazes, eles vêm para a igreja de bermuda. Sabia que não pode vir para a igreja de bermuda? Tem que vir de calça. Aqui não é uma partida de futebol. E além disso, tem gente que ainda vem de camisa de time, Se vier com a camisa do Flamengo, a gente dá um jeitinho, mas outra não. Agora não, graças a Deus, essa era terminou. Mas antigamente tinha mulheres que vinham para a igreja de bobs. Ela vinha de bobs na igreja porque depois ela ia numa coisa mais importante. Ou seja, existe algo mais importante do que estar na presença de Deus.
E as pessoas não param para pensar. E tudo isso fere os mandamentos de Deus. Mas é uma questão de mentalidade. Nós temos uma mentalidade mundana, pagã, completamente fora da lei de Deus. E todo mundo age assim, todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Todo mundo age desta maneira, eu também posso. Mas como diziam nossas mães quando nós éramos crianças, você não é todo mundo. Você foi eleito para Deus, foi escolhido para Deus para ser do céu. Nós somos cidadãos do céu. E o que Jesus está fazendo hoje no Evangelho é fazendo este grande apelo. Converta-se. Porque se você não se converter, coisa pior acontecerá com você. Você vai para o inferno. Muda a sua mentalidade, muda o seu jeito de pensar. Não pense como o mundo, pense como Deus. Pense como manda o Evangelho, pense como manda Jesus. Aí nós, falsamente, criamos o nosso Deus, né? Chegamos dizendo assim, não, padre, para com isso é muito moralismo, para de falar essas coisas. Deus é misericórdia, Deus é bondade e fofura. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Será que você, um pai, vai mandar o seu filho para o inferno porque não sei o que e tal? Deus não manda para o inferno. O problema é que cada escolha na nossa vida vai determinando se nós vamos para o inferno ou não. Quem manda a gente para o inferno não é Deus. Não é Deus que vai fazer as contas e vai dizer assim, ó, você não passou, sinto muito, não conseguiu 6, está reprovado, vai para o inferno. Não, são as suas escolhas a cada dia. Se a sua mentalidade não faz parte da mentalidade de Deus, é você que escolheu, foi você que escolheu. Não é culpa de Deus, é culpa sua. Em todas as páginas do Evangelho você vai ver Jesus fazendo o mesmo apelo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ele diz, a porta para entrar no céu não é estreita, não é larga, ela é estreita. E ela não foi reformada com o passar dos anos. Ela continua estreita. Você quer entrar no céu, então você vai ter que lutar. E aí na sua bondade, na sua misericórdia, ele termina o Evangelho contando uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha. A figueira não dava figos. O homem foi lá e viu que ela não dava figos. Falou, corta esse troço aí e joga fora. O vinhateiro falou, não, senhor, deixa aí, deixa mais um ano. Eu vou abrir um buraco próximo dela, vou aguar, vou adubar. No próximo ano, se ela não der fruto, o senhor corta. Ou seja, Deus sempre nos dá uma chance. Nós sempre temos uma maneira de voltar. Mas se você quiser voltar, se você não quiser, vai fazer o quê? Nós temos sempre uma maneira de voltar para Deus. Deus, na sua bondade, nos deu uma série de coisas para que a gente se converta. Ele nos deu exemplo de tantas mulheres. Pegue as grandes santas dos primeiros séculos. Luzia, Inês, Cecília. Você pega aqui também já no século XIX, ali, Santa Maria Gorete. São as meninas, 13, 14 anos, que foram todas mortas porque jamais se deitariam com um homem. E hoje todo mundo vai para a cama feliz da vida, está tudo bem. Você pega os grandes santos, mártires do passado, não renunciam Jesus Cristo. Você renuncia ou você morre? Eu prefiro morrer. Se um soldado hoje batesse na nossa porta e dissesse assim, se ajoelhe aqui, acenda um incenso para um Deus pagão e renuncie Jesus Cristo. Se você não fizer isso, eu dou um tiro na sua cabeça. Quem aqui ia ter coragem de dizer, pode atirar, estou preparado para ir para o céu? Quem será de nós que seria preparado? O Evangelho de hoje é extremamente exigente. Jesus repete não uma, 3 vezes. Se você não se converter, eu vos digo, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todo do mesmo modo. Depois ele repete, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todo do mesmo modo. Se vós não der fruto, será cortado e jogado no fogo que não se apaga. Não é o padre que está dizendo, é o próprio Jesus no Evangelho. Meus caros irmãos, nós só temos uma chance. Você só tem esta vida.
E esta vida, ela nada mais é do que uma preparação para a vida verdadeira. Isso daqui é uma ilusão. Quando você assustar, você acorda para a vida verdadeira. E se nós não exercermos a verdadeira caridade, um coração penitente, uma conversão constante, diária, mudando de vida e a nossa mentalidade, quando a gente se apresentar diante de Deus, a gente vai tomar o maior susto e vai perder tudo. Mas nós temos uma chance. Chama-se conversão. E é isso que a liturgia de hoje nos implora. Converta-se, volte para Deus antes que seja tarde.